Eu gostaria de falar hoje, e bom dia a todos, gostaria de falar hoje. Eu espero não ser ofensivo naquilo que eu vou dizer, não é de maneira nenhuma a minha intenção ser ofensivo, nem pretencioso da minha parte, mas gostava de apelar a mim, primeiramente, e a cada um de vocês, para pensar um bocadinho de acordo com o que a Palavra de Deus ensina verdadeiramente para a Igreja Corpo de Cristo. E se eu pudesse dar um título a esta mensagem, seria o título de um livro que eu tenho ali e que li há uns tempos, que é Tudo o que julga saber está errado. E nós, de facto, acreditamos em muitas coisas, a humanidade acredita em muitas coisas, eu já acreditei em muitas coisas, que bem analisadas, ou estão erradas, ou não são a melhor ideia para nós defendermos. Vou dar só aqui alguns exemplos, espero não me alongar muito nestes exemplos cotidianos. Todos nós já nos deparamos com histórias que alguém partilhou nas redes sociais e às vezes até nos dá uma certa vergonha alheia de ver pessoas que nós consideramos a partilhar certas coisas, como aquela partilha esta fotografia e por cada partilha esta criança com cancro vai receber 1 cêntimo. Não sabemos de quem, nem como é que é feito esse rastreio, mas as pessoas acreditam e partilham. A mesma fotografia de uma jovem desaparecida na semana passada, a mesma fotografia ao longo de vários anos, e é sempre a mesma. A minha irmã tinha uma estratégia quando esses e-mails circulavam, porque isso já vem do tempo dos e-mails, telefonava sempre aos números que lá dizia, e quando via que era falso, nem sequer partilhava. Mas muitas pessoas com pena e sem espírito crítico, que é muito importante, partilham. Eu não pensei que são só os outros, eu também já o fiz. Eu lembro-me já há mais de 20 anos, nos primórdios do e-mail, lembro de partilhar uma mensagem que dizia que se eu partilhasse aquilo com não sei quantas pessoas recebiam um telemóvel. Olha, também caí nessas coisas. E mais recentemente recebi uma cadeia de mensagens que era: se não partilhares isto, vais ser amaldiçoado, fulano não partilhou e ia acontecer isto, mas se partilhares vais ser muito abençoado, e por aí fora. E também recentemente, espero que nenhum de vocês tenha partilhado aquela mensagem do WhatsApp a dizer não autorizo o WhatsApp e tal. Mas as pessoas acreditam em coisas que são de facto erradas. Ou noutros tempos havia as cartas do príncipe da Nigéria, não é? E alguns recebem e-mails a dizer que alguém tem uma grande herança para partilhar connosco. Não sabemos porquê. E quem é que não recebeu mensagens a dizer que a nossa encomenda foi retida na alfândega? Ou que receberam o nosso currículo, não é? Maravilha, vamos arranjar um emprego adicional. Ou o Olá Pai, Olá Mãe, bem recente. Eu também já caí em coisas destas. Lembro-me que ainda antes de casar estive numa situação bem complicada que nem depois lá conseguimos resolver, porque nos telefonaram a dizer que nós íamos ganhar um prémio, nós fomos para ir buscar o prémio e depois acabámos por nos enredar numa coisa que não precisávamos e que íamos passar anos a pagar. Mas há outras coisas que as pessoas acreditam. E se calhar eu vou dizer-vos, e se calhar vocês vão ficar a saber agora, que são mentira. Por exemplo, só usamos 10% do nosso cérebro. Alguns parece que usam menos. Os nossos dirigentes políticos, por exemplo, e outras pessoas que nós vemos a tomar decisões erradas atrás de decisões erradas. Não, o Trump não disse às pessoas para injetar lexívia e não disse que havia neonazis bons. Isso são histórias propagadas pela comunicação social. Ele diz muitas parvoíces, mas essas duas não disse. Comer depressa engorda. Não é bem, mas não é conveniente. Não é o comer depressa que engorda. Esta aqui é que vocês vão ficar surpreendidos. Não, o cume do Monte Everest não é o ponto mais afastado do centro da Terra. Esta aqui vai-vos fazer pensar um bocadinho, não é? Não é o mais afastado. Há uma razão para isso. Não, Hades não é uma forma verbal do verbo haver, mas sim o lugar dos mortos. Tal como Aden não é uma forma verbal do verbo haver, mas sim uma cidade no Iémen. E então tantas coisas que as pessoas acreditam, mas não são verdade. Mas quando entramos em questões da Bíblia, por vezes nós também acreditamos em coisas, já acreditei em coisas que pensava que eram verdade e até as apresentei como argumento, mas são apenas algumas ideias feitas no meio dos crentes
que nós pensamos que até ajuda a reforçar a fé, mas até, por vezes, pode expô-las ao ridículo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O código da Bíblia. Algumas pessoas acreditam que na Bíblia há um código escondido e usam aquilo, olha, a Bíblia previu este acontecimento, aquele, porque alguém fez uns testes com as palavras no original e saiu aquilo. Isso não fortalece a verdade da Palavra de Deus, não precisamos disso para fortalecer a verdade da Palavra de Deus, mas apenas expõe ao ridículo. Eu lembro-me, por exemplo, ouvir numa reunião de jovens, numa pregação de uma reunião de jovens, alguém dizer que num país onde havia perseguição religiosa, um crente foi obrigado a beber veneno e que deram o veneno de beber a um cão e o cão morreu. E depois o crente bebeu e não morreu, cumprindo Marcos 16. Isto reforça a fé? Não, apenas expõe ao ridículo. Lembro-me na altura dos grandes incêndios de 2017, crentes partilharem a fotografia de uma casa que tinha ardido tudo à volta, mas aquela casa não, porque era de uma crente e o Senhor protegeu-a. Eu acho que temos de ser mais inteligentes do que isso. Também já ouvi, e lembro-me de acreditar piamente nisto, que há um dia perdido na rotação da Terra e uns cientistas da NASA descobriram isso. E depois isso remete para Josué, para a história de Josué e para a história do rei Ezequias. Mas isso é falso. São apenas daquelas crendices. E lembro também numa reunião de jovens, um pregador falar de um túnel que foi feito em direção ao centro da Terra e depois de escavar muito, ouvia-se o quê? Já sabem? Ouvia-se as vozes do inferno, provando a veracidade do inferno. São coisas que as pessoas acreditam, infelizmente, e isso traz apenas mais descrédito para a Palavra de Deus do que reforçar. Aquilo que eu vou falar não está neste nível, mas gostava de fazer pensar, ou seja, não estou a dizer que aquilo que eu vou falar agora, quem acha isso e quem, mesmo depois de me ouvir, vai continuar a achar o mesmo, eu tenho todo o respeito por essas pessoas. Eu apenas quero levar a pensar um bocadinho mais de acordo com a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. É só esse o meu objetivo. Quero falar de um tema que penso eu que a forma como muitos abordam está mais ligado a um entendimento tradicional e o entendimento de quem não distingue bem o programa para a Igreja e o programa para a nação de Israel. E por vezes há uma aplicação forçada de certas passagens para nós. Eu quero-vos falar de três conceitos que são pastor, rebanho e ovelha. E quero falar destes três conceitos e mostrar e tentar convencer-vos de que há uma terminologia melhor para nós crentes. Quero falar-vos da parábola da ovelha perdida. Em Lucas 15, nós temos uma parábola tripla e Lucas 15, e vamos ler Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que a venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nesta passagem, nós vemos que o Senhor conta 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E então nós vemos aqui o pastor que vai em busca. Nós podemos ver aqui que é um homem que vai buscar a ovelha perdida e deixa as 99. Quem é este pastor? É o bom pastor. Quando nós lemos em João 10, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas quem são estas ovelhas?
As ovelhas não pode ser toda a humanidade, porque a humanidade, quando Deus fala de ovelha, fala sempre de Israel. Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando fala dos gentios, como é que podemos ver essa passagem em Mateus 15, quando aquela mulher sirofenícia vem pedir ao Senhor para curar a sua filha? Ele diz assim, em Mateus 15, 24: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois no versículo 26, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, os gentios eram vistos como cães, não eram vistos como ovelhas. Nunca os gentios são vistos como ovelhas. E mesmo para a igreja, as únicas passagens que nós podemos levemente, eu também quero ser honesto quanto a isso, que há aqui alguma ligação a ovelha a rebanho, são duas passagens, em que Paulo diz aos anciãos de Éfeso para apacentar-lhes o rebanho de Deus, numa passagem no livro de Atos, e em Efésios 4:11, em que Paulo diz que Deus deu alguns para pastores e doutores. São as únicas passagens, mas daí forçar que a ovelha são os crentes, eu creio que é muito forçado, porque vemos sempre a ovelha ligado a Israel. E agora uma coisa que muitas vezes há uma ideia errada. Aqui sim há uma ideia errada, perpetuada por um cântico, escrito por, agora não sei quem foi, que escreveu a letra, alguém um homem de Deus certamente. Eu costumo dizer que só se me esticasse muito e pusesse em bicos de pés é que conseguiria chegar aos calcanhares desse nosso irmão em termos espirituais, mas não está correto quando ele diz que no cântico 131, diz o que no cântico 131? 99 ovelhas há. Como? Onde? 99 ovelhas há? Seguras no curral. A palavra de Deus não diz isso. Noutra passagem, aqui, é mesmo nesta passagem, em Lucas 15: quem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99. Estas 99 não são, ao contrário do que se pode pensar, não são os salvos. Ao contrário do que passa na ideia deste livrinho que marcou a minha infância, O Cordeirinho Preto, tem uma história muito bonita, de certa forma baseada em Lucas 15, mas não é a mensagem da graça de Deus para hoje. Não é a figura mais correta. Não há 99 ovelhas perdidas no curral, mas estas 99 não significam os salvos, e há um que se perde. Estes 99 são, como nós podemos ver no resto desta passagem, estes 99 são os justos, que não necessitam de arrependimento. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Portanto, estes 99 são os justos que não necessitam de arrependimento, que vêm no seguimento de quê? Do versículo 2, em que os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E é neste contexto que o Senhor conta esta parábola, para lhes fazer ver: vocês acham-se muito justos? Vocês são os 99 que não necessitam de arrependimento. Pensam que não precisam de arrependimento. São os sãos entre aspas, que acham que estão bem e, portanto, não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então aqui o Senhor está a expor a hipocrisia dos fariseus e a repreendê-los. Ou então o que é que fazemos com Lucas 15? Não vamos dizer, olha, eu sei que na semana passada, Cláudia disse, na semana passada foi contada a história da ovelha perdida às crianças. Eu não vou dizer, não se pode contar isso, é arriscar todos os cânticos que dizem respeito à ovelha. Não, nada disso. Devemos, a palavra de Deus diz, não desprezeis as profecias. Não desprezeis o que está escrito antes.
toda a palavra é proveitosa, mas não devemos aplicá-la de uma forma forçada. Querer dizer que aquilo é o crente, a ovelha perdida é o que se perde, os 99 são os salvos. Não façamos isso. E mesmo chamar ovelha neste presente tempo não é a analogia mais correta. Devemos perceber, eu estou a dizer que não devemos usar esta passagem até para evangelização. Podemos, mas sempre com algum cuidado, tendo em conta que o contexto é dirigido à nação de Israel. Devemos perceber que ainda hoje, é importante percebermos que ainda hoje há pessoas que se sentem perdidas. Há estas ovelhas perdidas. Em 1 Timóteo 1,13, o apóstolo Paulo diz que antes fui blasfemo e perseguidor. Ou seja, o apóstolo Paulo percebia o quanto era indigno. Ou seja, era a tal ovelha perdida. Mas também há muitos que são como as 99 ovelhas, que não necessitam de salvação. Acham que não necessitam de salvação. Em Romanos 10,13, lemos que, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Há pessoas que ainda hoje não sentem necessidade da salvação de Deus. E não foi para esses que o Senhor veio. O Senhor veio, como eu já vos disse há alguns meses, o Senhor veio para os pecadores, veio para os ímpios, veio para os injustos. Não veio para os bons, não veio para os justos, não veio para aqueles que realmente precisam dele. E ainda hoje, o Senhor busca a quem possa salvar. O Senhor quer salvar ainda hoje, tal como aquele pastor que foi em busca da ovelha perdida, ainda hoje o Senhor quer buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Então é importante que nós percebamos que a linguagem de ovelha não é dirigida necessariamente à Igreja, Corpo de Cristo, mas sim à nação de Israel. Quero falar-vos de outra passagem e não vou propor a exclusão de outro cântico de maneira nenhuma, não é essa a minha intenção, mas há uma passagem que é usada e é cantada muitas vezes, em particular na ceia do Senhor, é cantada, mas eu gostava que nós percebêssemos o contexto desta passagem. Em João 10:16, o Senhor é a passagem do bom pastor, em João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouviram a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Tenho ovelhas que não são deste aprisco. Aprisco é o lugar onde se reúnem as ovelhas. Não são, este outro aprisco não é a igreja. Deus está a falar à nação de Israel. A igreja não estava profetizada. A igreja era um mistério oculto em Deus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não está a falar da igreja, mas está a falar dos outros judeus dispersos, eventualmente os prosélitos, que se haviam de juntar, e são de juntar no reino à nação de Israel. E aí haverá um só rebanho e um só pastor. Lemos sobre isso em Ezequiel 37, na profecia. Em Ezequiel 37, 24. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Está a falar da profecia. João 10:16 não é Efésios 2:14, em que nós lemos, não confundamos. Efésios 2:14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Não é a mesma coisa. Nós para a igreja, as analogias que são usadas por Paulo é um corpo. A igreja, corpo de Cristo.
E também em Efésios 2:20, penso que é Efésios 2:20, ele fala de um edifício. Também é visto como um edifício, um corpo e um edifício. Não vemos a analogia dele com o rebanho, a não ser naquela passagem de Atos 20, que foi numa altura ainda precoce do seu, não bem precoce, mas não foi já no final do seu ministério. Então, não devemos ver a igreja como um rebanho, como um pastor, mas sim como um corpo. A igreja como um corpo e a cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que vamos fazer com o 580? O hino 580? Não vou levar minimamente a mal, e espero que não me levem a mal de eu estar a dizer isto, que alguém escolha. Tudo bem, o resto da letra é admirável e seria uma pena nós excluirmos só por causa de uma expressão com a qual eu não me sinto totalmente confortável, mas se calhar a maioria sente-se confortável. Portanto, numa reunião em que gostaria que todos estivessem presentes e em que nós falamos da comunhão, reunião por excelência da comunhão entre os crentes, por causa de uma pequena diferença de opinião, estar a arranjar problemas, não é de maneira nenhuma essa a minha intenção. O que é que vamos fazer com este cântico? Apesar de Paulo usar uma vez a palavra rebanho no livro de Atos, não é nas cartas que escreveu à igreja, mas sim num discurso aos anciãos de Éfeso, quando fala de um só, Paulo em várias passagens fala de um só. Nós estamos a estudar à quinta-feira, estudamos há poucas semanas, há um só mediador, e um só Deus e um só mediador. Em Efésios 4, Paulo diz que há vários um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E não fala aqui um só rebanho nem um só pastor. Não fala. Não se refere a eles. Além disso, esta expressão, um só rebanho, um só pastor, remete para João 10,16, que nada tem que ver com a igreja. Em particular, e atenção, volto a dizer, este aqui eu sei que foi o nosso irmão José Elídio Freire, que alguns talvez tenham conhecido, já partiu para o Senhor há muito tempo. Eu não conheci, mas sei que alguns irmãos de mais idade tiveram o privilégio de o conhecer. Era um homem de Deus, uma pessoa muito dedicada e que escreveu esta bela letra, adaptou uma letra estrangeira para nós podermos cantar este cântico. Um homem de Deus, não me comparo, não me quero sequer comparar com ele. No entanto, na ceia do Senhor, em particular, devemos primar pela teologia que diz respeito à igreja. O que é que diz o apóstolo Paulo a respeito da ceia do Senhor? Diz, nós somos um só, não diz um só rebanho, mas diz somos, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. São estas as analogias que o apóstolo Paulo usa. Não vou fazer a defesa da exclusão deste cântico, apenas alertar e apelar para uma visão mais bíblica e consistente com a mensagem de Deus para hoje e para o seu povo celestial. Eu tinha mais uma coisa para vos falar, mas tem algum tempo. Tem algum tempo e quero falar-vos sobre outra passagem. Nenhuma escapa, parece. O Salmo 23. Não vou dizer Salmo 23, deita fora. Não, é uma passagem que certamente traz muito consolo. Fala-nos da provisão de Deus, fala-nos do descanso que podemos ter em Deus, de como Deus guia, como Deus consola, como protege, da comunhão que podemos ter e da esperança. Mas não diz diretamente respeito à igreja. A linguagem pastor, rebanho, ovelha, diz respeito à nação de Israel. Cristo é o cabeça da igreja, não é o pastor.
A igreja é chamada de corpo, edifício, somos chamados embaixadores, filhos e herdeiros, cidadãos dos céus, mas nunca ovelhas. Vamos deitar fora? Não. Podemos tirar lições. Claro que toda a palavra é proveitosa. Mas nós temos em Cristo, nós, a Igreja, o corpo de Cristo, temos para nós melhor do que o Salmo 23. Porque para cada promessa que nós gostamos de pegar nelas, dizer, eu gosto disto, naquelas passagens que nós lemos do Velho Testamento e às vezes completamente descontextualizadas. Eu lembro, por exemplo, daquela passagem que muitos gostam de Jeremias, eu sei os planos que tenho para ti. Aquela passagem, se nós lemos o contexto, nós se calhar gostamos de pôr aquela passagem em particular, em camisolas, em canecas, mas não o resto do capítulo, provavelmente não, porque é bastante agressiva. O Senhor fala de uma forma bastante agressiva para o seu povo. Então vamos só aqui analisar rapidamente. Eu não vou poder ler as passagens todas, mas o Salmo 23 começa com: o Senhor é o meu pastor. Nós hoje podemos dizer que Cristo é a cabeça da igreja. Nada me faltará. Nós podemos dizer que estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deitar-me faz em verdes pastos. Nós podemos dizer hoje: Cristo é o nosso repouso, é o nosso descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Lemos agora, águas tranquilas, nós agora temos paz com Deus. Podemos ter a paz de Deus e podemos ter o Deus de paz. O Salmo continua: refrigera a minha alma, recria a minha alma. Nós agora somos uma nova criatura e temos o Deus de toda a consolação. Guia-me pelas veredas da justiça. Nós podemos dizer que agora somos guiados pelo Espírito de Deus e que somos justificados pela fé. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nós podemos dizer agora: Cristo é a nossa vida. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Podemos dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não temeria mal algum. Nós podemos dizer: Deus é por nós. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Deus? E o salmista continua: porque tu estás comigo. E nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo dizia: Cristo vive em mim. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que a vara e o cajado fala de correção, de consolação também. A Escritura, a palavra de Deus, é proveitosa para corrigir. E podemos dizer que também em Romanos 15:4, lemos: podemos ter a consolação das Escrituras. Por tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Nós podemos agora dizer que o cálice que abençoamos, 1 Coríntios 10:16, é comunhão. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Podemos dizer: unge a minha cabeça com óleo. Nós podemos dizer que agora somos selados com o Espírito Santo da promessa. O meu cálice transborda. Podemos dizer agora: estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Estamos completos nele. Podemos dizer também que o Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre nós. Em Tito 3:6. Tito 3:6 lemos: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós. É mais do que o cálice transbordar. E temos todas as coisas. Deus nos dará todas as coisas. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é?
Tito 3, ainda agora tivemos a ler essa passagem, Tito 3. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Falamos aqui também da sua bondade e misericórdia. E também em Efésios 2, 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E nós podemos ter a certeza da vida eterna. E podemos ter a certeza de que nos séculos vindouros Deus vai mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Jesus nosso Senhor. Temos a vida eterna. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós hoje somos o templo de Deus. Não habitamos na casa de Deus, mas somos o templo de Deus. E esperamos a cidade que está nos céus. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Embora apelativa, a figura da ovelha não é a melhor figura para o crente. As ovelhas são tidas por não serem particularmente inteligentes. Mas Deus quer hoje que nós sejamos adultos no entendimento e cheios de sabedoria e inteligência espiritual. Ela é passiva, aguarda por instrução. E reparem, Deus, em relação à nação de Israel, dava instruções para tudo, para as coisas mais pormenorizadas das suas vidas. Mas hoje Deus quer que nós tomemos decisões baseadas na sua palavra. Nós estejamos à espera, como alguns esperam. Deus, mostra-me que roupa é que eu devo usar hoje. Mostra-me onde é que eu devo ir almoçar. Mostra-me isto, mostra-me aquilo. Não é assim que Deus age para connosco. Deus quer que nós sejamos adultos no entendimento. Deus não nos trata como tratava a nação de Israel. A palavra no original é diferente quando Deus fala de filhos de Israel e quando fala de nós sermos filhos. Deus trata-nos não como filhinhos pequeninos, mas trata-nos como filhos adultos, que já são capazes de tomar as suas próprias decisões. Também por isso, a figura de ovelha não é a melhor. Ela precisa de ser guiada a cada instante. Sim, nós somos guiados pelo Espírito. E a ovelha vai, eu não vou dizer com a manada, mas vai com o rebanho. Para onde uma vai, vão outras. O meu pai tem ainda, já se deixou felizmente de animais de grande porte. Ele já tem 84 anos e não é muito boa ideia ter animais muito grandes. Ele agora tem ovelhas. E aquilo basta conseguir que uma vá e os outros vão todas atrás. Não tem muito discernimento. Uma vai e as outras vão. Se uma foge, é preciso ter muito cuidado. Se uma foge, as outras podem ir atrás. E não tem horizontes muito... As ovelhas não têm horizontes muito largos por si mesmos. Não conseguem ir a grandes sítios. Ficam rapidamente desorientadas. Elas vão com manada. Mas o crente hoje discerne, o crente espiritual discerne bem tudo. Então, com tudo isto, quero apenas fazer-vos pensar que, em vez de pastor, rebanho e ovelha, a analogia mais correta para a igreja é cabeça, corpo e nós somos membros. Sabem porquê? Porque nós estamos ligados diretamente à cabeça. O corpo está ligado diretamente à cabeça. Enquanto que a ovelha não está diretamente ligada ao pastor. E nós agora temos. Está unida. Não pode ser separada. Enquanto que uma ovelha pode extraviar-se, um membro de um corpo saudável não pode ser separado. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Num rebanho, todos fazem o mesmo. É um animal muito passivo. Na igreja, todos temos funções diferentes. Deus quer que nós façamos coisas diferentes na igreja. Num corpo, cada membro faz coisas diferentes uns dos outros. Não fazem todos o mesmo. É esta expressão, então, de membros do corpo de Cristo.
é muito mais, mostra muito maior intimidade com Deus, reflete bem a intimidade que temos com Deus. Com tudo isto, não quero estar aqui a mostrar qualquer tipo de presunção. Talvez possam achar, olha, está ali com a mania de que sabe mais que os outros. De maneira nenhuma. Apenas que leiamos a palavra de Deus, leiamos o que Deus revela para a Igreja hoje. Porque claro que vamos continuar sempre a gostar. Eu vou sempre gostar deste livro, marcou a minha infância e descobri-o, alguém me ofereceu, porque falei desta passagem numa outra igreja, falei como este livro tinha sido marcante para mim quando era pequenino. Mas não é a mensagem que está em Lucas 15, não é exatamente a mensagem que está aqui, neste livrinho. Mas também digo isto com toda a sinceridade, antes evangelizar com esta passagem do que não evangelizar, ok? Antes evangelizar com a parábola do filho pródigo do que não evangelizar. Há uma história que se conta do nosso irmão do século XIX ou XX, já não me recordo, do Moody, que no final de um sermão seu, uma senhora abeirou-se dele e disse: eu não gosto da maneira como você prega o Evangelho. E ele dizia: eu também acho que podia fazer melhor. Olha, como é que faz? Eu disse: eu não evangelizo. Ele dizia: então prefiro a minha maneira. E é melhor nós pegarmos nestas passagens. Claro que quando apresentamos estas passagens, Lucas 15, João 3,16, todas Gênesis 5 ou outra passagem qualquer, se nós contarmos a mensagem de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e usarmos isto como uma ilustração, apesar de não querer dizer isto no original, é bem melhor do que não o fazer. Com toda a clareza. Mas, se vamos usar, convém que saibamos bem o que é que está lá escrito. O que é que está antes, o que é que está depois. Senão podemos pôr os pés pelas mãos e depois alguém que pegue na Bíblia vai ver e diz: olha, mas aqui 2 versículos atrás diz isto. E nós só sabemos aquela passagem específica e podemos ser apanhados em contradição ou em alguma inconsistência. Ficamos por aqui, pela graça de Deus. Não quero roubar nada a ninguém. Eu não quero, como alguém dizia, roubaram-me o Sermão do Monte. Eu gostava tanto do Sermão do Monte e roubaram-me, os dispensacionalistas roubaram-me o Sermão do Monte, roubaram-me isto. Não quero roubar nada a ninguém. Apenas quero que percebamos que há melhor do que as promessas feitas a Israel. Hoje a Igreja tem melhor do que as promessas feitas a Israel. E além disso, promessas feitas a Israel não são promessas feitas